Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus Cristo. Todo mundo bem? Que bom. Salmo 46 é o texto base da nossa reflexão de hoje à noite. Salmo de número 46. Mais precisamente, os versículos 6 e 7, inicialmente. Salmo 46, versículos 6 e 7. Inclusive já está projetado também. Nos diz o Salmo 46, versículos 6 e 7. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Graças a Deus. O psicólogo Abraham Maslow ficou muito conhecido depois de desenvolver uma teoria que foi difundida mundialmente a partir de uma pirâmide que ficou conhecida até mesmo pelo nome dele, Pirâmide de Maslow. E nela, a partir dela, ele demonstrou alguns estudos que ele fez em organizações, principalmente no início, organizações empresariais do seu tempo, mostrando a motivação, ou estudando a respeito da motivação dos funcionários, dos trabalhadores, das pessoas que compunham aquelas organizações naquele período. O que motivava aquelas pessoas? E ele encontrou várias respostas. E uma das questões que mais motivava as pessoas, segundo Maslow, era a segurança, a busca pela segurança. Ao mesmo tempo, por tabela, isso era uma preocupação. Se alguém preza ou busca por isso, isso reflete uma preocupação do coração dessas pessoas. Segurança. Então ele entendeu que segurança era um item extremamente importante para as pessoas daquela época. E isso se revelou não somente naquele tempo, mas a gente percebe que de fato é um item de grande importância na nossa vida. Nós temos necessidade intrínseca de nos sentirmos seguros, de buscar por segurança. A nossa vida gira bastante em torno disso também. Essas questões de segurança, dentro desse contexto bíblico que nós abordamos nessa manhã, queremos fazer um link também com um dos temas que abordamos nessa noite, Falei na manhã. Que abordamos na manhã, que foi a respeito da providência de Deus. E lá, ao tratar da providência de Deus, nós vimos que a providência significa, basicamente, a forma como Deus organiza, como Ele arranja, como Ele lidera, como Ele faz a gestão de toda a sua criação, para que ela cumpra os seus propósitos, e não somente isso, mas para que ela permaneça com vida, permaneça com vitalidade, permaneça com o seu potencial inicial. Então, a maneira como Deus organiza todas essas coisas para que a sua criação mantenha-se com vida. Então, quando a gente pensa na providência de Deus, juntando com essa noção de que nós precisamos de segurança, a providência de Deus aparece aqui nesse salmo, e nós queremos então pensar a partir dessas questões todas, sobre a revelação do caráter de Deus por meio da sua providência, aqui dentro do Salmo 46. Então, voltando para aquelas questões de segurança, as pessoas que viviam nesse período aqui, e principalmente agora se tratando desses que escreveram esse salmo, que nós temos aqui, que são os filhos de Coré, eles viviam um período muito conturbado, muito complicado. Imagina um país, na verdade nem era país ainda, era um pequeno território de Israel, e pequeno, logicamente, frágil, sem ainda uma organização exata, muito bem definida, com um exército pequeno, portanto, belicamente extremamente fraco, e no seu redor, nações poderosas, fortes, já no sentido contrário, com territórios bem maiores, exércitos poderosos. Essas nações estavam inflamadas, em guerra. Nós citamos isso porque aqui no versículo 6, quando ele diz bramam as nações, esse verbo bramar aqui, ele tem esse significado inicial de nações que estão enfurecidas, nações que estão agitadas,
nações que estão vivendo um processo de conturbação interna e externa, no popular, em guerra, em batalhas, umas com as outras ou dentro de si. Esse era basicamente o contexto. E dentro disso tudo tem alguém que expressa a sua fé em Deus, demonstrando que por mais que necessite de extrema segurança, sabe aonde vai encontrar essa segurança. Então a providência de Deus se revela aqui para esse salmista, para essas pessoas, mostrando que por mais que no derredor dessas pessoas, por mais que no derredor do território, os povos ao redor, por maiores que sejam, por mais fortes que sejam, e por mais conturbados que estejam, essas pessoas podem encontrar em Deus a sua tão necessária segurança. Por isso ele fala: bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, como é que Deus revela, portanto, o seu caráter por meio da sua providência, fazendo com que nós entendamos que em Deus, ou seja, nele, nós de fato encontramos o abrigo seguro de que nós tanto necessitamos. E por que dizemos isso? Porque aqui no início do que nós temos como início do Salmo, que na verdade é a conclusão da sua ideia, da conclusão da ideia que ele desenvolveu desde o início, nós temos aqui que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E a gente percebe que essa expressão, refúgio e fortaleza, ela se repete aqui no decorrer do Salmo. A conclusão, portanto, do salmista é que, de fato, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, mas não só isso. Ele diz ainda, ele é socorro bem presente nas tribulações. E eu quero chamar a atenção para esse conjunto de palavras aqui: socorro, o auxílio perene, profundo, constante, detalhado de Deus para com o seu povo. Aqui não é apenas uma ação de socorro que acontece de forma imediata e pontual, mas é uma ajuda, um auxílio que é constante. Ele continua, tanto que ele fala, ele é o nosso refúgio e fortaleza. É uma ação que está no presente, mas ela se desenrola desde o passado, passa pelo presente e perpassa rumo ao futuro. Ele é o nosso socorro bem presente. Esse bem aqui, ele aparece como uma partícula intensificadora do presente. É uma certeza máxima que o salmista tem. Ele não é apenas presente, mas ele é bem presente. Isso talvez para nós, aqui no nosso português, isso não pareça tão relevante. Mas para essa pessoa que estava falando a respeito dessa certeza, da presença de Deus, do refúgio de Deus, isso tinha muito significado. É uma confiança inabalável de que, de fato, ele está ali desfrutando da presença de Deus como sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. Então o caráter de Deus se revela por meio da sua providência, nos mostrando que nele, sim, de fato, nós temos o refúgio e a fortaleza, o lugar seguro, o lugar onde nós podemos habitar com segurança, com paz total, plena, perene, abundante e contínua. Mesmo que tudo ao nosso derredor esteja no caos, porque era isso que estava acontecendo. Nós vamos ver já já um pouquinho mais. E aí, quando a gente transpõe essas verdades para a nossa vida, nós podemos também lembrar e aplicar que, apesar de que todas as coisas estejam caminhando, indo mal ao nosso derredor, apesar de que nós possamos, talvez até mesmo estar sendo ameaçados pelo nosso contexto, apesar de tudo isso, nós podemos então ter essa confiança em Deus como o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro, mas não somente um socorro, mas um socorro contínuo e bem presente. Ele é abrigo seguro, sempre que nós precisarmos. Essa aqui é a ideia. Não haveria nenhum momento em que o salmista corresse para Deus que ele encontrasse as portas fechadas. As portas da fortaleza travadas, elas sempre estariam abertas. Ele tinha essa confiança. E o mesmo acontece conosco. Não há e não haverá nenhum momento em que nós vamos correr para Deus e vamos encontrar as portas fechadas.
Não há nenhum momento em que vamos correr para Deus e vamos ser renegados ou negados. Negado o nosso acesso à sua presença. Em nenhuma situação. Não há nada que possamos fazer para que deixemos de desfrutar disso. Porque quem conquistou isso para nós foi alguém que morreu de forma suficiente e definitiva para garantir o nosso acesso a Deus. Jesus Cristo. A carta aos Hebreus nos deixa muito clara essa verdade. Então, o primeiro tópico aqui é que em Deus nós de fato encontramos abrigo seguro, mais seguro. Mas um outro aspecto que eu quero destacar para nós é que a revelação do caráter de Deus por meio da sua providência nos ensina que nele, ou seja, em Deus, nós desfrutamos ainda melhor dessa presença que já é garantida a nós. Vamos andar um pouquinho mais pelo Salmo. No versículo 2 ele nos diz: portanto, nós não temeremos. Antes mesmo dessas coisas acontecerem, nós nem mesmo vamos padecer da descrença. Nós nem mesmo vamos padecer do temor. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Aqui o salmista usa algumas figuras interessantes sobre terra se transtornar e os montes se abalarem no seio dos mares. Ele usa aqui uma linguagem de terremoto, misturado com uma linguagem de maremoto, fazendo aqui uma figura ao mostrar os mares como representação do caos, da tormenta. Os mares revoltosos na Bíblia trazem essa noção de perigo, de tormenta, de transtorno da vida. Então, quando ele diz que o lugar firme, ou seja, a terra, aqui representada, o lugar firme é representado como a terra, ele diz que, ainda que essa terra se transtorne e os montes, também como esses lugares firmes, se abalem, ou seja, sejam lançados até no seio dos mares. Então, em outras palavras, ainda que os transtornos estejam acontecendo ao nosso redor e a nossa sensação de segurança ela vá embora por causa desse caos, por causa dessa visualização do caos, ainda que as águas tumultuem, ainda que as águas se tumultuem, se estremeçam, ainda assim há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Apesar de todas essas coisas, de todas essas ameaças, ele ainda diz, ainda assim, com tudo isso, existe uma esperança. E só uma esperança? Não, uma certeza. Existe um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse? Jerusalém não tem rio. Então, essa cidade de Deus não seria a Jerusalém física, porque ela não tem rio. Essa menção que o salmista faz do rio é uma mesma que aparece lá em Ezequiel no capítulo 37 e lá no livro do Apocalipse no capítulo 22. Um rio que traz renovação. Então, se alguém está vivendo num tempo de tormenta ao seu redor, precisa de renovação. Mas, ao mesmo tempo, precisa de vida sendo produzida e fortalecida. Os rios tinham esse papel na antiguidade. Tanto que muitas religiões antigas, elas partiam da adoração a rios. Por exemplo, o rio Nilo, que era tido como o rio da fertilidade, da abundância, o rio da colheita, porque ele produzia todas essas coisas, no Egito principalmente. Não só no Egito, mas em outros países, outros territórios ao redor, mais próximos. Então, esse rio que ele fala não é um rio físico, mas ele está falando aqui de um poder de vida que emana do próprio Deus, que emana da habitação do próprio Deus. Um poder que gera vida, um poder que gera renovação de esperança, um poder que gera alegria apesar da tristeza e da tormenta que possa estar ao nosso redor. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa cidade de Deus aqui é uma representação do próprio povo. Então, o que ele está dizendo é, a presença do Senhor no meio do seu povo, ela faz com que esse poder que emana do próprio Deus se entranhe no meio do seu próprio povo
e produza alegria, produza nova vida, produza renovação, produza fortalecimento, apesar de todas as coisas que acontecem ao redor desse povo. E esse povo somos nós. Então a presença do Senhor produz isso na nossa vida. A presença do Senhor produz esse tipo de vida na vida da igreja. E aí ele diz ainda no versículo 5, Deus está no meio dela. No meio de quem? Da cidade. Essa cidade que nós já falamos que é uma representação do próprio povo. Deus está no meio do seu povo. Isso nos faz lembrar do Evangelho de João, no capítulo 1. Quando o Senhor Jesus Cristo é descrito como aquele que resolveu tabernacular entre o seu povo. Abrir, criar a sua tenda no meio do seu povo. E nós temos diversos textos na palavra de Deus que mostram que o prazer do Senhor é habitar no meio do seu povo. Não, isso não é por acaso. Porque quando o Senhor está no meio do seu povo tem vida renovada, tem esperança renovada, tem alegria renovada, tem ânimo renovado, apesar de todas as coisas que possam acontecer ao seu derredor. Deus está no meio dela, por isso ele fala, jamais será abalada. Veja, jamais será abalada. Ele não está em nenhum momento aqui falando que o povo de Deus, ou a cidade de Deus aqui demonstrada, ele não está falando que em nenhum momento a cidade de Deus, o povo de Deus, não venha passar pelo tumulto que está ao seu redor. Pode até ser que esse tumulto chegue ao seu povo, mas o que ele diz é, ela jamais será abalada. Por quê? Simples, porque é o Senhor que está no meio dela. Se o Senhor não se abala, o seu povo não se abala. Se o Senhor não se abala, a cidade de Deus não se abala. E ele ainda prossegue no versículo 5, Deus a ajudará desde antemanhã. Até mesmo antes de ser manhã, o Senhor já está se encarregando de cuidar da cidade. O Senhor já está se encarregando de cuidar do seu povo. Nós vemos que quando o exército de Israel ia lutar contra um exército inimigo mais forte, mais poderoso, nós temos, por exemplo, lá no segundo livro das Crônicas, histórias assim, que quando o rei Asaf estava ainda preparando o povo para a batalha, o Senhor mesmo se fez presente no arraial do exército inimigo e espalhou o seu terror sobre o exército inimigo, e eles se desbarataram. E o texto nos fala que o próprio Senhor mesmo venceu a guerra por Israel. É um caso prático disso aqui. Desde antemanhã o Senhor a ajudará. Antes mesmo do seu povo levantar-se, antes mesmo do seu povo acordar de manhã, o Senhor já está ajudando. Isso lembra de novo um versículo que a gente falou de manhã. Salmo 3, 5. Durmo, né? Me deito, pego no sono e acordo porque o Senhor me sustentou. Desde antemanhã, o Senhor está agindo em prol do seu povo. Mas ainda, nós prosseguindo aqui, nessa ideia de como a revelação de Deus acontece por meio da sua providência, aqui nesse salmo, nós vemos, portanto, que a presença dele nos torna inabaláveis, né? E não somente isso, mas em Deus, então, nós descansamos no seu magnífico poder, esse mesmo magnífico poder que nós já mencionamos agora. Vamos andar um pouquinho mais aqui no salmo. Nós voltamos então para o versículo 6, que nós já lemos. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, e o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui, portanto, nós temos mais uma repetição daquilo que vemos lá no começo. O Senhor é o nosso refúgio. Mas aí, passando, portanto, para essa noção do descanso no magnífico controle de Deus, nós temos o versículo 8, que nos diz: vinde, contemplai, portanto, as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Quais assolações? Assolações que ele mesmo realizou enquanto todo
o derredor do salmista estava no caos. Ele fala: paremos agora para observar o que o Senhor tem feito na terra. E ainda no versículo 9 ele nos diz: Ele põe termo à guerra, ele põe fim à guerra. Sabe aquele caos que estávamos comentando agora há pouco? Pois é, Ele que é o Todo-Poderoso e capaz de colocar fim no caos que se instalou ao derredor do salmista. E ele reconhece isso aqui agora. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Não há, portanto, nenhum lugar da criação no qual possa haver caos que o Senhor não seja capaz, não somente de contorná-lo, mas por um fim nesse caos. Então ele chama para uma observação a respeito das obras de Deus e ao mesmo tempo traz uma mensagem de conforto, uma mensagem de paz e de tranquilidade na lembrança de que nele, então, nós podemos ter descanso, porque é Ele quem põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele é capaz de quebrar o arco e despedaçar a lança. Ele está mencionando as armas de guerra daquele período. Ele faz cessar todas as coisas. Ele quebra, ele destrói essas armas de guerra. Os exércitos, queima os carros, é o que ele diz. Queima os carros no fogo. E aí no versículo 10 ele diz: aquietai-vos. O mundo está agitado. As nações estão agitadas. Rússia ainda guerreia com Ucrânia, e Ucrânia com Rússia. Coreia do Norte está doida para arranjar uma guerra também. Já temos guerra em Israel e Palestina. Até poucos dias, aqui Venezuela já estava querendo criar mais um conflito com a Guiana Francesa. E assim em tantos outros lugares que as nações estão agitadas, externa ou internamente. E ele está dizendo aqui: aquietai-vos, tenham paz nele, sabei que eu sou Deus, né? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aí ele conclui o salmo dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, nos lembrando. Ele fala isso diversas vezes aqui no salmo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que ele menciona Jacó aqui no final? O Deus de Jacó. Porque quando a gente lê a história de Jacó, a gente vê que Deus fez uma aliança, um pacto com Jacó, de que ele sustentaria Jacó em todo o tempo. Ele estaria com Jacó em todo o tempo. Se você ler a história, você vai ver que tem essa conversa de Deus com Jacó. Ele garantiu para Jacó a sua segurança durante toda a sua vida. Então é como se aqui no versículo 11 ele nos lembrasse: sabe aquele Deus que garantiu para Jacó que seria com ele, estaria com ele em todo o tempo, daria a sua segurança? Pois é, aquele Deus que não só prometeu, mas ele fez isso com Jacó, é esse mesmo Deus que nós servimos. E é exatamente isso que ele prometeu e ele garante a nós. Então, relaxem, aquietai-vos, sabei que ele é Deus. Assim, meus irmãos, portanto, o Senhor revela o seu caráter de Deus providente, providenciando segurança, garantindo auxílio, garantindo conforto e esperança em meio ao caos que possa nos ameaçar. Nós, portanto, à luz do Salmo 46 e a exemplo do salmista, dirijamos o nosso coração a Deus, principalmente nos momentos de caos, e lembremos que somente nele, de fato, nós podemos encontrar refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Nosso desejo é que Cristo confirme cada vez mais, cada dia mais em nosso coração, de que nós podemos confiar nele, porque ele próprio foi aquele que garantiu essa nossa segurança em Deus. Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos, Senhor. Eu te louvo e te exalto, Deus, porque à luz dessa palavra,
eu posso e nós podemos ter a garantia de que em Ti, de fato, nós estamos seguros. Nós somos seguros, porque o Senhor está no meio do Teu povo. Nada abala o Senhor, nada o surpreende, nada foge do Teu olhar e do Teu controle. Portanto, Deus, nós podemos então hoje descansar em Ti. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor, como sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as nossas lutas, de todas as nossas tribulações, conhecedor de todas as coisas que sufocam o nosso coração e a nossa mente no dia a dia, te peço que o Senhor nos dê a Tua paz, nos dê a Tua voz ecoando na nossa mente: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, nos conduza sempre em triunfo por meio da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.